Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mengão, Mengão. Gente, bom dia, gente. Melhor acordar. Você dormir Flamengo, acordar Flamengo goleando, não tem explicação, não tem gostinho mais maravilhoso para calar a boca do técnico do Defensa e Justiça. Falou demais. Falou que o Flamengo deu sorte, falou que o Flamengo não era isso tudo. A gente provou na chulepa, na cara dele. Gente, que vitória maravilhosa. Como o Flamengo jogou. Há muito tempo a gente não vê o Flamengo assim, não é? Desde o tempo de Jesus, o Flamengo veio caindo um pouco. Fomos campeões, ganhamos alguns títulos, mas o Flamengo ficou devendo aquele futebol maravilhoso que voltou a jogar. Contra o Bahia, já veio mostrando isso, aliás, contra o Defensa e Justiça lá na Argentina e contra o Bahia e ontem, goleando no Mané Garrincha, foi maravilhoso. Mas, gente, antes da gente continuar, dá o seu like, ajuda o nosso canal aí, Santa Catarina, Joinville e todo o Brasil, né? Vai lá, Flamengo SC, dá a tua força aí, escreva aí, dá o seu comentário, dá o seu like, isso é importante pra gente, compartilha o seu vídeo com a gente aí, para a gente poder crescer, a gente é uma família, a gente é uma nação, a gente precisa de todos os flamenguistas unidos nesse momento, não é verdade? A análise que eu faço dessa vitória, dessa goleada do Mengão ontem, são três. Preste atenção. O time vem descendo na era Rogério Ceni, veio caindo o time do Flamengo. O que aconteceu? Cara, Michael, né? O Vitinho jogaram um bolão. Mas vamos por etapa. Primeiro, o que eu sempre vi e o que eu sempre falava era o seguinte: o Flamengo ele veio perdendo preparo físico. Os jogadores cansavam no segundo tempo, os jogadores não tinham ânimo, os jogadores se mostravam desmotivados, entendeu? A equipe do Rogério Ceni, sem problema nenhum, eu quero que ele dê sorte na vida dele e acabou. Mas o que acontece? Era tudo amador. Hoje, o Flamengo tem um preparador físico, né, do Grupo Renato, e isso, o que acontece? Eles sabem trabalhar a musculatura, sabem trabalhar o tempo de resistência do jogador. E vocês viram que o Flamengo tanto jogou o primeiro tempo maravilhosamente bem, como jogou o segundo tempo melhor ainda. Não cansaram, não tiveram fadiga, não tiveram nada. Porque a preparação física é importante para o estádio dos jogadores, para o estádio de um jogo ser bem sucedido. Então, é o primeiro item. O segundo item, gente, a experiência do Renato. Eu sempre fui a favor do Renato Gaúcho vir para o Flamengo. Alguns não queriam, mas eu queria, eu sabia que ia dar certo. O que acontece? O Renato Gaúcho, ele tem experiência como jogador e como técnico. Ele já foi campeão de Libertadores, estaduais, né? Foi campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro como técnico. Isso dá um brilhantismo. O cara sabe, o cara conhece. E ele já conheceu o Flamengo. E isso tudo arma um esquema tático. Você viu que ele soube mexer na hora certa, soube trabalhar na hora certa, fez as mudanças na hora certa e deu certo. O que acontece? Michael era isolado. Michael já jogou no meio de campo, eu nunca vi isso. Ele não sabia trabalhar, o Vitinho ficava preso, ele ficava irritado, os jogadores estavam irritados, né, com o comportamento tático do Rogério Ceni. Então o que acontece? O que aconteceu? Ele soube trabalhar e falou: Michael, tu joga, eu sei que você desenvolve bem pela esquerda, mas tu pode jogar para a direita também. Tanto é que o primeiro lance do Michel, que a bola bateu na trave, Michael, ele estava onde? No lado direito. Então o cara que está se desenvolvendo com o Renato Gaúcho, ele está tendo liberdade para jogar nas duas pontas. E isso é importante para o jogador. Já que ele tem as duas pernas, direita e esquerda, ele pode se desenvolver e jogar nas duas pontas. E o Vitinho, ele deu liberdade para abrir, tanto jogar pelo meio como jogar também pelas pontas. Os jogadores se sentiram mais livres, se sentiram mais à vontade, se sentiram totalmente tático. Então o esquema tático do Renato Gaúcho é sensacional. E o Mengão vai crescer, o Mengão vai estar na estatística aí, nós vamos voltar àquele patamar de belo futebol que a gente sempre teve. E o terceiro, que para mim também é um dos mais importantes, é o seguinte: os jogadores estão felizes. Vocês viram que cada lance, cada gol, eles se abraçavam, pulavam, sorriam, o Gabigol saía. O Gabigol saía gritando. Você viu que o Bruno Henrique, quando foi substituído, ele recebeu um abraço, sorriu.
O time está alegre, a alegria voltou no Flamengo. Presta atenção, meus amigos, minha família rubro-negra, o time gosta do Renato Gaúcho e com isso eles ficam alegres, eles estão empolgados. Esses 3 quesitos estão fazendo que o nosso Mengão volte a lutar por todos os títulos esse ano. E nós vamos ganhar, se bobear, todos os títulos esse ano, porque nós somos Mengão. Então foi maravilhoso. Agora nós temos a próxima etapa do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente quebra essa escrita do São Paulo, sempre ganhar a gente. Entrar posicionalmente, preparo físico, a alegria e o sistema tático que o Renato Gaúcho está impondo no Flamengo, a experiência dele vai fazer com que o Flamengo jogue e a gente seja vitorioso. Parabéns à nação rubro-negra. É o que eu tenho que falar hoje, não tem mais o que falar, não vamos falar de contratação hoje. Nós temos que falar da belíssima vitória, do belíssimo jogo que há muito tempo a gente não vê o Flamengo jogar com essa alegria, com esse preparo físico e com o sistema tático que a gente estava sendo implorando, estavam devendo à nossa nação rubro-negra. Gente, clica aí no like, né? Dá a sua opinião, bota lá gostei, compartilha o nosso vídeo, ajuda aí o Flamengo SC. Beijo para Santa Catarina, Joinville e toda a nação rubro-negra espalhada pelo Brasil inteiro. Voltamos com próximas notícias. Mengo, 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 Mengo. Isso aqui é pura alma. Mengo, Mengo. Beijo, nação, Mengão.